E aí galera, estamos começando mais um react aqui no Órfãos da Silbene. Hoje a gente vai assistir um canal do Manual do Mundo, o canal do Iberê. E a gente vai falar sobre como é fabricado o PVC, tá? E aí, assim, vamos dar uns pitaquinhos que eu sou da química. Então bora lá. Água, sal e tudo o que há de bom. Essa receita era outra, hein? Estes foram os ingredientes escolhidos para criar o experimento perfeito. Mas o professor Tenório acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. E assim nasceu o plástico super poderoso. Usando seus ultra superpoderes, se transformou em couro sintético, filme plástico e tubo de PVC, dedicando sua vida a facilitar o nosso dia a dia e a combater as forças do mal. Pausa. Vamos lembrar, PVC é um plástico, né? Você está acostumado a falar de cano PVC principalmente. Mas tem plástico filme, tem sacola plástica, tem várias coisas que dá para fazer de plástico. Só que o PVC é só um dos tipos possíveis, tá? Então, deixa ele contar um pouquinho mais da história. Acho que pela brincadeira você entendeu que hoje a gente Maneiro, vai ver hein? como o PVC é fabricado, testado em laboratório e depois ganhar vida em produtos do nosso dia a dia. Bora Maneirão, ver? maneirão, maneirão. Bora PVC ver. é a sigla para policloreto de vinila e a fabricação dele começa no cloro, que a gente já Policloreto de vinila. Curte, não é PCV, é PVC, é Polyvinyl Chloride. Foi mal aí pelo inglês macarrônico, mas é policloreto de vinila em inglês, por isso que vem a sigla PVC. Valeu? mostrou como é feito exatamente aqui, na Unipar, que fica em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Depois daquele vídeo, vocês pediram pra gente explicar mais sobre a produção do PVC, então a gente Eu vi gente voltou pedindo pra leite em Unipar, pó, hein? que é a segunda maior fabricante de PVC da América do Sul, pra ver como isso aqui Maneiro, se hein? transforma nisso aqui. Aí, isso é uma parada que eu sinto saudade da época de faculdade, cara. Fazer visita em fábrica. Quem tiver oportunidade, né, conseguir ali chegar na universidade, fazer uma engenharia, cara, tu faz umas visitas muito, muito maneiras. Antes de mais nada, é bom lembrar que a Unipar é uma fábrica que produz matéria-prima para outras empresas. Então, desse complexo industrial vão sair vários produtos. Famoso Isso eu já contei com B2B, detalhes lá no vídeo do cloro. Então você business deve to lembrar business. que tudo começa com uma mistura de água e sal, a salmoura. Ela passa por algumas etapas de purificação e depois vai Policloreto de vinila. Precisa de cloro. Tu vai tirar cloro da onde? Água salgada, meu amor. Eletrólise na água salgada. Água com NaCl, eletrólise, você vai ter soda cáustica de um lado e gás cloro do outro. Olha que bonito. para um processo químico que usa a eletricidade para separar os átomos, uma coisa que a gente chama de eletrólise. Então da água, que é H2O, vão sair o hidrogênio e a hidroxila, que é OH, um oxigênio juntinho com hidrogênio. E do sal, que é cloreto de sódio, vai sair o sódio e o cloro, que é justamente o que vai dar origem ao PVC. Yep. O cloro Reparou as diferenças ali dos capacetinhos? Os capacetinhos diferentes são importantes, ó. Pera aí. Capacetinho branco. Ó, capacetinho branco já é para identificar que você tá ali, não é o dia a dia. Você tem cores para departamentos e áreas ali. E o capacete do brigadista já é para identificar rápido. Se tiver problema, aquela pessoa vai saber para onde você tem que correr. Isso é muito importante numa fábrica. O cloro chega aqui por esses tubos na forma gasosa e vai ser misturado com o elemento X. O elemento X é o etileno, que é um gás derivado do petróleo. E com isso a gente chega na receita básica do PVC, que é água, sal e etileno. Isso tudo vai reagir em alta temperatura para formar o dicloroetano. Depois, essa molécula vai ser quebrada, ela vai ser craqueada nos fornos para dar origem ao cloreto. Ó, você reparou? Plurais metafônicos. Algumas palavras mudam de o para o a sílaba tônica quando vai para o plural. Então, forno vira fornos. E ali, ó, policloreto de vinila vai sair do cloreto de vinila. A gente vai brincar um pouquinho com isso aqui. C2H3Cl. C2H3Cl. Era para ser
C2H6. Então tem pelo menos uma dupla ali já, tem um par faltando. Depois eu falo um pouquinho mais disso, mas química às vezes fala um pouquinho mais alto. É maneirinho. De vinila. Aqui essa substância fica armazenada na forma líquida dentro desses tanques. Na química, o cloreto de vinila funciona como se fosse uma pecinha que a gente chama de monômero. Esse mono vem de Então imagina que é como se ele fosse o elo de uma corrente. Mas é a unidade de repetição. Monômero vem da unidade de repetição. Por isso que o polímero é o que tem vários monômeros. Quando a gente junta vários elos e forma uma corrente, a gente não tem mais só um monômero, a gente tem um polímero, que é uma molécula bem grande. E é daí que vem o nome policloreto de vinila, ou como a gente conhece, o PVC. E é que nem corrente mesmo, tá? Eles fabricam dois tipos diferentes de PVC. Primeiro, eles colocam os ingredientes num reator e o que sai é uma espécie de lama com pequenos grãos. Essa lama vai ser centrifugada e depois vai para um secador. E assim a gente tem a resina seca, que é distribuída para os clientes. Só que o PVC também pode ser produzido de outro jeito. E aí eles mudam a receita colocando um emulsionante. O resultado disso é um látex. E na sequência eles filtram e secam o látex até conseguir uma resina na forma de pó bem fininho. Processos diferentes para usos diferentes. Granulado tem tamanhos para algumas coisas, em pó tem tamanho para outras coisas. Fora que é um plástico, você vai querer injetar ele em alguma coisa, né? Dar uma forma para ele. E aí, dependendo de como esteja a sua matéria-prima, você não vai colocar isso em alta temperatura ou alta pressão, dependendo da forma. Enfim, vai demorar mais, vai gastar mais energia. Eu acho que ele vai mostrar um pouquinho, que ele disse que ia mostrar os produtos finais, então... Controle que garante a qualidade e ao mesmo tempo já classifica para um possível uso. Uma mangueira de jardim, por exemplo, não precisa seguir regras tão rígidas quanto a resina que vai ser usada na fabricação de uma embalagem de remédio. Um dos controles é o tamanho das partículas, porque cada resina precisa de um tamanho diferente. Então o material é colocado aqui nessa máquina, que vai jogar um feixe de laser e medir o tamanho de cada grãozinho. Um espectrômetro, né? Um outro teste importante é o de contaminação, porque durante a secagem, alguns grãozinhos do PVC podem queimar. Então essa máquina vai tirar milhares de fotos e verificar se cada partícula está um pouco mais marrom ou até preta. Existe também uma análise que se chama fish eye, ou olho de peixe, e ela é feita com a resina que já foi plastificada. O que significa isso? Plastificar essa eu não lembro, PVC não. significa colocar nele algum aditivo, algum tipo de óleo que vai deixar o material plástico. E plástico, se você nunca pensou, significa alguma coisa que pode ser moldada, modelada. Então esse teste vai verificar se existe alguma parte do material que não plastificou direito. Então essa máquina tem uma câmera que consegue detectar os pontinhos do material que não plastificaram. Legal, legal. Eu vi isso similar em uma fábrica de vidros de uma grande rede de bebidas nacional. Tem até uns aplicativos aí, entendeu? E, pô, lá eles têm uma paradinha maneira assim também. Todas as empresas hoje em dia que fabricam alguma coisa que você tem que entregar, vamos botar os plásticos mesmo, para ter certeza. Às vezes unidades que você vai usar peça para montar alguma outra coisa, ela não pode se partir à toa. Pensa, sei lá, o encosto da sua cadeira de praia. Então, você não está afim que ele quebre à toa. Se não foi plastificado direito aquele pedacinho quando foi injetado, dá ruim. E isso é feito para plástico, isso é feito para vidro, isso é feito para metal. Quando você compra um carro, ele foi testado minimamente antes para ter certeza que não tem nenhuma trinca na longarina, sabe? O seu chassi. Um PVC com olho de peixe fosse isso é usado maneiro, para fabricar um blister, que é aquela embalagem de remédio, por exemplo, isso seria um problema, porque os furinhos deixariam entrar ar e isso poderia estragar o medicamento. E por último, ainda tem o teste de umidade. Ela é ruim, porque durante a fabricação do plástico, a água pode evaporar e formar bolha. Então aqui no laboratório eles vão usar uma balança super precisa, que vai esquentando a resina, como você deve ter imaginado, o peso vai diminuindo porque a água evapora. E no final, a gente sabe exatamente a umidade. Massa seca é tenso de medir mesmo. Cada cliente tem uma exigência e cada segmento de mercado precisa de uma resina específica. E a Unipar produz matéria-prima para os setores de saneamento, construção civil e para muitas indústrias. Têxtil, alimentos, sapato, bebidas, farmacêutica, alumínio, papel e várias outras.
Depois de aprovado, o PVC segue para a indústria em sacos Maneiro, de hein? 25 quilos, bags de 1.250 quilos ou a granel Isso não é uma de bag, caminhão. né? Aqui na Unipar, eles não fabricam o produto final que chega até a gente nos mercados. Mas no laboratório, eles têm uma área que, junto com o departamento técnico de mercado, presta assistência técnica para os clientes, fazendo testes nos produtos. E o mais legal é que eles conseguem simular aqui a fabricação de algumas coisas. Vamos ver. Essa aqui, por exemplo, é a máquina que faz a espalmagem. É desse jeito que é fabricado o couro sintético. Então Caraca. é colocada aqui uma pasta de PVC. Embaixo já existe uma superfície que simula a textura do couro. E isso vai para um forno. No momento que sai, a gente já tem um produto totalmente maleável com a textura pronta. Se nunca passou pela sua cabeça como era feito o couro sintético, acho que valia deixar um joinha nesse vídeo. Não Essa vale pra caramba o joinha. Essa Eu aqui jurava é que a extrusora. superfície O era PVC isopor. é colocado numa ponta, depois ele vai caminhando por um parafuso que vai esquentando e pressionando o plástico contra uma matriz, contra uma saída, que é esse furo. Nesse caso, ele tem o formato de um retângulo bem achatado, então o que sai na ponta é uma fita. Mas se ele tivesse o formato de anel, a gente teria aqui Uma tubo mangueira. de PVC. Se fosse todo furadinho, como um chuveiro, a gente poderia ter os pellets, que são esses plásticos que parecem uma ração de cachorro. Inclusive, tem indústrias intermediárias que compram o pó de PVC para elas fazer fazerem pellet. os pellets e venderem para outras fábricas que aí sim preferem trabalhar com esse Entendeu tipo de o que eu material disse? para fazer o produto final. E é Usos diferentes, moléculas diferentes. Ainda que seja a mesma molécula, você pode ter a apresentação em grãos de tamanho diferente. Se você já comprou sal, você sabe que existe sal grosso e sal refinado, né? Sal mais fininho. Né? Açúcar é a mesma coisa. Açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar aquele de confeiteiro, né? Que é mais fino ainda. Então tem essa diferença também nos plásticos, tá, gente? nesse processo que também são feitos os sacos Isso é muito maneiro. e o plástico filme, aquele que a gente usa na cozinha para tampar pote de comida. Aqui eles também têm uma máquina de injeção. O PVC é colocado nesse lugar, ele vai ser aquecido e empurrado para dentro de um molde. O molde já tem o formato do produto. Aí é só esperar esfriar, abrir e é assim que são fabricadas as solas dos calçados e os cotovelos da tubulação. Deu para ver. Falando em outro plástico, não é o PVC, mas é o PET da garrafa PET. É desse jeito que a gente faz garrafa. Que o PVC é um material super versátil e aqui a gente nem mostrou todos os tipos de processamento. Ainda daria para ver, por exemplo, o processo de calandragem, quando a resina de PVC passa por 2 rolos aquecidos, como se fosse fazer uma massa de macarrão. Ou ainda o processo de rotomoldagem, que é como são feitas as cabeças de boneca. Nesse processo, a matéria-prima é colocada dentro de um molde giratório e vai grudar nas paredes. Quando abre, sai o objeto pronto. O PVC ainda vira telha, mangueira, bota, brinquedo, forro. Então agora, da próxima vez que você ouvir falar de PVC, você não vai pensar só no tubo. Você vai lembrar que ele está em um monte de coisas do seu dia a dia. E que a matéria-prima da maioria dessas coisas saiu daqui, da Unipar. Pô, mas que o corinho não era PVC, eu não lembrava, hein? Maneiro, hein? Se você caiu de paraquedas e não viu ainda o vídeo em que a gente mostra como é feito cloro nessa mesma maneirinho aí, ó. Já temos mais coisa para reagir muito em breve. E ó, se você não segue, segue aí o canal Manual do Mundo, tá? Dá um joinha pro Iberê também. E segue a gente, se você ainda não estiver seguindo, por favor, clica ali no sininho, né? Depois de se inscrever. Deixa aqui um comentário, fala pra gente o que você gostaria que a gente reagisse. Pode ser alguma coisa de ficção científica? Pode ser de química, de engenharia, de computação. Pode ser de jogo, pode ser de futebol, pode ser de, sei lá, o que você quiser. Manda pra gente aí, valeu? E a gente se vê na próxima. Não deixa de largar aqui um like também e compartilhar para quem tu gosta, quer ver essa loucura aqui com a gente. Já é? Tamo junto, beijo no coração e até!